Leitora do livro do Desassossego de Fernando Pessoa, prefácio. Há em Lisboa um pequeno número de restaurantes ou casas de pasto, em que, sobre uma loja com feitio de taberna decente, se ergue uma sobreloja com uma feição pesada e caseira de restaurante de vila sem comboios. Nessas sobrelojas, salvo ao domingo pouco frequentadas, é frequente encontrar esses tipos curiosos, caras sem interesse, uma série de apartes na vida. O desejo de sossego e a conveniência de preços levaram-me, num período da minha vida, a ser frequente numa sobreloja dessas. Sucedia que, quando calhava jantar pelas 7 horas, quase sempre encontrava um indivíduo cujo aspecto, não me interessando ao princípio, pouco a pouco passou a interessar-me. Era um homem que aparentava 30 anos, magro, mais alto que baixo, curvado exageradamente quando sentado, mas menos quando de pé. Vestido com certo desleixo, não inteiramente desleixado. Na face pálida e sem interesse de feições, um ar de sofrimento. Não acrescentava interesse e era difícil definir que espécie de sofrimento esse ar indicava. Parecia indicar vários, privações, angústias e aquele sofrimento que nasce da indiferença, que provém de ter sofrido muito. Jantava sempre pouco e acabava fumando tabaco de onça. Reparava extraordinariamente para as pessoas que estavam, não suspeitosamente, mas com um interesse especial. Mas não as observava como que perscrutando-as, mas como que interessando-se por elas sem querer fixar-lhes as feições ou detalhar-lhes as manifestações de feitio. Foi esse traço curioso que primeiro me deu interesse por ele. Passei a vê-lo melhor. Verifiquei que um certo ar de inteligência animava de certo modo incerto as suas feições, mas o abatimento, a estagnação da angústia fria, cobria tão regularmente o seu aspecto que era difícil descortinar outro traço além desse. Soube incidentemente por um criado do restaurante que era empregado de comércio numa casa ali perto. Um dia houve um acontecimento na rua por baixo das janelas, uma cena de pugilato entre dois indivíduos. Os que estavam na sobreloja correram para as janelas, e eu também. E também o indivíduo de quem falo. Troquei com ele uma frase casual e ele respondeu no mesmo tom. A sua voz era baixa e trêmula, como uma das criaturas que não se espera nada, porque é perfeitamente inútil esperar. Mas era porventura absurdo dar esse relevo ao meu colega vespertino de restaurante. Não sei por que passamos a cumprimentar-nos desde esse dia, um dia qualquer que nos aproxima talvez a circunstância absurda de coincidir virmos ambos jantar às 9h30, entramos numa conversa casual. A certa altura ele perguntou-me se eu escrevia. Respondi que sim. Falei-lhe da revista Orfeu, que havia pouco aparecera. Ele elogiou bastante. E eu então pasmei deveras. Permite-me observar-lhe que estranhava porque a arte dos que escrevem em Orfeu só é ser para poucos. Ele disse-me que talvez fosse dos poucos. De resto, acrescentou que essa arte não lhe trouxera propriamente novidade e timidamente observou que, não tendo para onde ir, nem que fazer, nem amigos que visitasse, nem interesse em ler livros, só ia gastar as suas noites no seu quarto alugado escrevendo também. Ele mobilara, é impossível que não fosse à custa de algumas coisas essenciais, como um certo e aproximado luxo, os seus 2 quartos. Cuidara especialmente das cadeiras, de braços fundas moles, dos reposteiros e dos tapetes. Dizia ele que assim se criara um interior para manter a dignidade do tédio. No quarto, o moderno tédio torna-se desconforto, mágoa física. Nada o obrigara nunca a fazer nada. Em criança passara isoladamente, aconteceu que nunca passou por nenhum agrupamento. Nunca frequentara um curso, não pertencera nunca a uma multidão. Dera-se com ele o curioso fenômeno que tantos, quem sabe, vendo bem e se com todos, se dá às circunstâncias ocasionais da sua vida de terem talhado a imagem e semelhança da direção dos seus instintos, de inércia, todos e de afastamento.
Nunca teve de se defrontar com as exigências do Estado ou da sociedade. As próprias exigências dos seus instintos ele se furtou. Nada o aproximou, nunca, nem de amigos, nem de amantes. Fui o único que, de alguma maneira, estive na intimidade dele. Mas, apesar de ter vivido sempre com uma falsa personalidade sua, e de suspeitar que nunca de me ter realmente por amigo, percebi sempre que ele alguém havia de chamar a si para lhe deixar o livro que deixou. Agrada-me pensar que, ainda que ao princípio isto me doesse, quando o notei, por fim, vendo tudo através do único critério digno de um psicólogo, fiquei no mesmo modo amigo dele e dedicado ao fim que ele se aproximou de si, a publicação deste seu livro. Até nisto é curioso descobri-lo, as circunstâncias pondo ante ele quem, do meu caráter, lhe pude servir. Lhe foram favoráveis. Fernando Pessoa. Então, a primeira parte é o diário de Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. Autobiografia sem fatos. Nestas impressões sem nexo, nem desejo de nexo, narro indiferente a minha autobiografia sem fatos, a minha história sem vida. São as minhas confissões, e se nelas nada digo, é que nada tenho que dizer. Nasci num tempo em que a maioria dos jovens tinha perdido a crença em Deus, pela mesma razão que os seus maiores a tinham tido, sem saber por quê. E então, porque o espírito humano tende naturalmente para criticar porque sente, e não porque pensa, a maioria desses jovens escolheu a humanidade para sucedâneo de Deus. Pertenço, porém, àquela espécie de homens que estão sempre na margem daquilo a que pertencem. Nem veem só na multidão os que são, senão também os grandes espaços que há ao lado. Por isso, nem abandonei Deus tão amplamente como eles, nem aceitei nunca a humanidade. Considerei que Deus, sendo improvável, poderia ser podendo, pois dever ser adorado, mas que a humanidade, sendo uma mera ideia biológica e não significando mais que uma espécie animal humana, não era mais digna de adoração do que qualquer outra espécie animal. Este culto da humanidade, com os seus ritos de liberdade e igualdade, pareceu-me sempre uma revivescência dos cultos antigos, em que os animais eram como deuses e os deuses tinham cabeça de animais. Assim, não sabendo crer em Deus e não podendo crer numa soma de animais, fiquei como outros na orla das gentes, naquela distância de tudo o que comumente se chama de decadência. A decadência é a perda total da inconsciência, porque a inconsciência é o fundamento da vida. O coração, se pudesse pensar, pararia. A quem, como eu, assim, vivendo, não sabe ter vida, que resta, senão, como aos meus poucos pares, a renúncia por modo e a contemplação por destino. Não sabendo o que é a vida religiosa, nem podendo sabê-lo, porque se não tem fé com a razão, não podendo ter fé na abstração do homem, nem sabendo mesmo que fazer dela perante nós. Ficávamos como motivo de ter alma a contemplação estética da vida. E assim, alheios à solenidade de todos os mundos, indiferentes ao divino e desprezadores do humano, entregamo-nos futilmente à sensação sem propósito. Cultivava num epicurismo sutilizado, como convém aos nossos nervos cerebrais, retendo da ciência somente aquele seu preceito central de que tudo é sujeito às leis fatais, contra as quais, se não reage independentemente, por que reagir a elas, terem feito que reagíssemos, e verificando como esse preceito se ajusta ao outro, mais antigo da divina fatalidade das coisas. Abdicamos do esforço como os débeis do entretenimento dos atletas, e curvamo-nos sobre o livro das sensações como um grande escrúpulo da erudição sentida, não tomando nada a sério, nem considerando que nos fosse dada, por certa, outra realidade, que não as nossas sensações. Nelas nos abrigamos e a elas exploramos como os grandes países desconhecidos. E se nos empregamos assiduamente, não só na contemplação estética, mas também na expressão dos seus modos e resultados, é que a nossa prosa,
ou o verso que escrevemos, destituídos de vontade de querer convencer o alheio, entendimento ou mover a alheia vontade, é apenas como o falar ao alto de quem lê, feito para dar plena objetividade ao prazer subjetivo da leitura. Sabemos bem que toda obra tem que ser imperfeita e que, ao menos, segura das nossas contemplações estéticas será daquilo que escrevemos. Mas imperfeito é tudo, nem há poente tão belo que não pudesse ser mais belo, ou brisa leve que nos dê sono que não pudesse dar-nos um sono mais calmo ainda. E assim, contempladores iguais das montanhas e das estátuas, gozando os dias como os livros, sonhando tudo, sobretudo para o converter da nossa íntima substância. Faremos também descrições e análises que, uma vez feitas, passarão a ser coisas alheias, que podemos gozar como se viessem na tarde. Não é este o conceito dos pessimistas como aquele de Vigny, mas que a vida é uma cadeia onde ele tecia palha para se distrair. Ser pessimista é tomar qualquer coisa como trágico, e essa atitude é um exagero e um incômodo. Não temos, é certo, um conceito de valia que apliquemos à obra que produzimos. Produzimo-la, é certo, para nos distrair, porém, não como o preso que tece a palha, mas se distrair do destino, senão como a menina que borda almofadas para se distrair, sem mais nada. Considero a vida uma estalagem onde tenho de que demorar até que chegue a diligência do abismo. Não sei onde ela me levará, porque não sei nada. Poderia considerar essa estalagem uma prisão, porque estou compelido a aguardar nela. Poderia considerá-la um lugar de sociáveis, porque aqui me encontro com outros, mas não sou, porém, nem impaciente nem comum. Deixo ao que são os que se fecham no quarto deitados moles na cama, onde esperam sem sono. Deixo ao que fazem os que conversam nas salas, de onde as músicas e as vozes chegam cômodas até mim. Sento-me à porta e embebo meus olhos e ouvidos nas cores e nos sons da paisagem. E canto lento, para mim só, vagos cantos que componho enquanto espero. Para todos nós descerá a noite e chegará a diligência. Gozo a brisa que me dão e a alma que me deram para gozá-la. E não interrogo mais nem procuro. Se o que me deixar escrito no livro dos viajantes puder, relido um dia para outros, ou por outros, entretê-los também na passagem, será bem. Se não o lerem, nem se entretiverem, será bem também. Tenho que escolher o que detesto, ou o sonho, que a minha inteligência odeia, ou a ação, que minha sensibilidade repugna, ou a ação para que não nasci, ou o sonho para que ninguém nasceu. Resulta que, como detesto ambos, não escolho nenhum, mas como hei de, em certa ocasião, ou sonhar ou agir, misturo uma coisa com outra. Amo pelas tardes demoradas de verão o sossego da cidade baixa, e sobretudo aquele sossego que me contraste e atenua na parte do dia, mergulha ao mais bulício. A Rua do Arsenal, a Rua da Alfândega, o prolongamento das ruas tristes que se alastram para o leste, desde que a alfândega cessa. Toda a linha separada dos cais quedos, tudo isso me conforta de tristeza, se me insiro por essas tardes na solidão do seu conjunto. Vivo uma era anterior àquela em que vivo, gozo de sentir-me coevo e cesário verde, e tenho em mim, não outros versos como os dele, mas a substância igual à dos versos que foram dele. Por ali arrasto, até haver noite, uma sensação de vida parecida com a dessas ruas. De dia elas são cheias de um bulício que não quer dizer nada. De noite são cheias de uma falta de bulício que não quer dizer nada. Eu de dia sou nulo e de noite sou eu. Não há diferença entre mim e as ruas para o lado da alfândega, salvo elas serem ruas e eu ser alma, o que pode ser que nada valha, ante o que é a essência das coisas. Há um destino igual, porque é abstrato, para os homens e para as coisas, uma designação igualmente indiferente da álgebra do mistério.
Mas há algumas outras coisas. Há mais alguma coisa. Nessas horas lentas e vazias sobe-me da alma à mente uma tristeza de todo ser. A amargura de tudo ser, ao mesmo tempo, uma sensação minha e uma coisa externa que não será do meu poder alterar. Ah, quantas vezes os meus próprios sonhos se me erguem em coisas, não para me substituírem à realidade, mas para se me confessarem seus pares em eu, ou os que os não quer, em que surgirem de fora como um elétrico. O elétrico é o bonde, que dá a volta na curva extrema da rua, ou a voz do apregoador noturno, de não sei que coisa, que se destaca toada árabe com um repuxo súbito de monotonia do entardecer. Passam casais futuros, passam os pares de costureiras, passam rapazes com pressa de prazer, fumam no seu passeio de sempre os reformados de tudo. E uma ou outra porta reparam em poucos os vadios parados que são donos das lojas. Lentos, fortes e fracos, os recrutas sonambulizam em molhos, ora muito ruidosos, ora mais que ruidosos. Gente normal surge de vez em quando, os automóveis ali e a esta hora não são muito frequentes. Esses são musicais. No meu coração há uma paz de angústia e o meu sossego é feito de resignação. Para tudo isso? E nada de tudo isso me diz nada, tudo é alheio ao meu destino, alheio até ao destino próprio, inconsciência, carambas e despropósito. Quando o acaso deita pedras, ecos de vozes incógnitas, salada coletiva da vida. E do alto da majestade de todos os sonhos, ajudante de guardas-livros na cidade de Lisboa. Bem, termino aqui, continuo no seguinte vídeo, vai ser a página 8. Tchau, tchau.